Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Pessoal, para a nossa aula de hoje, como a gente já finalizou os conteúdos, eu já quero começar fazendo a revisão com vocês para a prova P2, tá? Então, para a gente já começar por aqui, fazendo a revisão, esse bimestre, né, a gente falou bastante sobre o núcleo celular, divisão celular, né? Como que acontece a formação de gametas, por exemplo. Então, para dar continuidade aqui, vamos começar falando pela citocinese. Lembrando que citocinese é o nome que a gente dá para a divisão em si, para quando a célula realmente se separa, né? Então, após a divisão do núcleo, ocorre a divisão do citoplasma. Então, a citocinese nada mais é do que essa divisão do citoplasma. Nas células animais, lembrando que a citocinese ela é centrípeta. O que significa dizer que é centrípeta? Que ela vem de fora para dentro. E nas células vegetais, ela é centrífuga, em direção oposta, né? Que ela vai de dentro do centro da célula para fora. Já que a célula vegetal, por conter parede vegetal, que é rígido, seria impossível, né? Seria muito difícil de ter uma estrutura que fizesse o estrangulamento dessa parede vegetal. Então, é mais fácil para a célula, né? É um desgaste muito menor quando ela já começa a formação de uma nova parede celular que vai dividir essa célula em dois. Então, aqui nessa imagem, né, que eu coloquei aqui para vocês, está demonstrando isso. No caso da célula animal, forma-se um anel de actina e miosina que vai estrangular essa célula até dividi-la. E no caso da célula vegetal, forma-se o que a gente chama de fragmoplasto, que vai formar de acordo com aquele fuso, né, que se formou para ocorrer a divisão celular, então eles vão começar, esse fuso vai começar a se unir aqui pelo centro da célula e vai fazer com que ocorra a citocinese centrífuga, tá bom? Bom, então é assim que ocorre a citocinese. Depois, então, isso é o que já finaliza o tema mitose. E sobre meiose, né? Meiose é o nome do processo que precisa ocorrer uma divisão celular reducional. A mitose é uma divisão celular equacional, né? Então, ela vai formar duas células idênticas. Tem 46 cromossomos, como no caso de uma célula humana, ela vai formar outra célula com 46 cromossomos. A meiose, para ela ocorrer, ela precisa formar aí 23 cromossomos. Então, para a formação de gametas, por exemplo, precisa acontecer a meiose. A meiose é um processo mais longo e com mais fases, já que ela vai precisar reduzir essa quantidade de cromossomos. Ela tem a fase de intéfase, igual que acontece quando é a mitose, né? Então, tem uma célula, a formação do centríolo, tal, né? Então, o cromossomo se duplica aqui, para ficar cromossomos homólogos, tal. Então, essa parte aqui é igual. Aí, quando é que começa, então, a acontecer a meiose mesmo, né? A meiose, ela tem o que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, na fase de prófase 1, tem outras subfases, né? Que é esse leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembra da zebra, né? Linda zebra pastando ao dia, né? Então, tem aquela frasezinha da zebra para conseguir gravar o nome dessas fases aqui. Então, na prófase 1, quando acontece o leptóteno, começa a acontecer a separação dos centríolos. No zigótomo, o fuso acromático vai começar a ficar em formação, porque o centríolo vai um para cada polo para poder formar o fuso, né? Para depois separar esses cromossomos. E aí aqui também começa a acontecer o emparelhamento dos cromossomos. No paquítemo, os cromossomos vão começar a se tocar. E aí, no diplótemo é quando ocorre o quiasma, que vai acontecer o crossing over, né? Lembra que a gente falou que isso daqui é importantíssimo para
para individualização, né? Para que haja realmente uma enorme gama de seres vivos diferentes, já que vai acontecer uma troca aqui, né? De um pedacinho do gene, é o que a gente fala que é o crossing over. Os cromossomos, eles vão se tocar e eles vão fazer uma pequena troca de um pedacinho do código genético, tá? E aí depois, na diacinese, é quando já terminou a fase de quiasma. Aí perceba que quando já está aqui na metáfase 1, eles vão começar a se separar aqui, os cromossomos começam a se separar, e na anáfase 1, perceba que tá dando para reparar bem, né? Que tá aqui um cromossomo que ele colocou na corzinha azul, mas ele tá com um pedacinho rosa. E o rosa tá com um pedacinho azul, né? Então, a gente percebe que realmente um pedacinho do código que estava no outro cromossomo, ele faz essa troca e acaba gerando uma grande gama aí de diferença, né? Entre os seres vivos. Na telófase 1 é quando acontece uma primeira citocinese, uma primeira divisão celular. Então, depois que aconteceu, ele separou, né? Ficou um cromossomo para cada lado, aí ele divide a célula. Depois que ele dividiu a célula aqui, aí ele já começa a meiose 2, a partir da prófase 2, né? Então, cada uma dessas células aqui vai se duplicar novamente. Os cromossomos na metáfase 2 ficam ligados ao fuso e aí começa a acontecer tudo normal, igual o que a gente viu lá da mitose, né? E aí separa os cromossomos, as cromátides aqui, né? E aí depois, na citocinese, no final das contas, a gente fica com 4 células, tá? Então, a meiose, por ela ser um processo reducional, no final, ela forma 4 células com metade do material genético. Então, a diferença entre um e outro é exatamente isso. A mitose, nós temos uma célula que vai originar 2 com o mesmo número de cromossomos. Quando é que precisa acontecer mitose? Para a regeneração de tecidos, você fez um machucado, vai regenerar aquele pedacinho, mitose, tá? Você quebrou um osso, vai regenerar aquele osso, mitose. E para quando ocorre alguns seres vivos que fazem a reprodução assexuada, como por exemplo os poríferos, né? Os poríferos vão fazer reprodução assexuada e eles podem, a planária, né? A famosa planária lá, o desenho dela parece o Zé Gotinha. Então a planária também, se você dividir ela ao meio, ela vai formar 2 seres vivos diferentes, que é o que a gente chama de reprodução assexuada. Na mitose, nós temos as fases de Prometeu, Ana, telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e aí aqui tá os esqueminhas, né? Em que na prófase o nucleolo vai desaparecer, os cromossomos vão se espiralizar. Na metáfase, a formação do fuso aqui, os cromossomos vão estar no máximo grau de condensação e eles vão se enfileirar. Na anáfase vai separar, né? Então metade vai para cada lado. E na telófase, ao finzinho, o cromossomo vai começar a se descondensar e ocorre a citocinese. Diferente da meiose, outra coisa, ambos aqui, perceba que a flechinha está para ambos, vão ter a fase de intérfase, que é o ciclo inicial, né? Faz parte do ciclo celular, do ciclo de vida da célula. Na G1 não há atividade relacionada ao processo de divisão, na S ocorre a duplicação do DNA e na G2 é uma fase que antecede a divisão. Então, a intérfase vai ocorrer tanto para mitose quanto para meiose, tá? Na meiose, uma célula vai originar 4 com metade dos cromossomos e ela ocorre para a formação de gametas. Ela só vai ocorrer para gametas, tá? Então, nós repetimos as fases. Na prófase 1, ocorre emparelhamento de cromossomos homólogos. Na metáfase 1, os cromossomos emparelhados e duplicados ficam no meio da célula. Na anáfase 1, não ocorre separação dos centrômeros, né? Então, fica um para cada lado. Na telófase 1, em cada um dos polos, né, o número de cromossomos fica duplicado. Depois vem a prófase 1, em que os cromossomos se espalham pela célula. Na metáfase 2, os centrômeros se separam. Anáfase 2,
cromossomos vão para os polos da célula e quando o fuso desaparece, a carioteca, o nucleolo se reorganiza e vai ocorrer a citocinese, tá? Então, a grande diferença de um e de outro está exatamente aqui. No tempo que demora, perceba que tem dois gráficos aqui, né, demonstrando o tempo que demora e a quantidade de cromossomos e para que serve cada um deles, né? Então, no caso, perceba que aqui é uma célula que era 2N, quando ela chega na fase de mitose, que é essa fase aqui, apontada pela mãozinha aqui, ó, ela tá com 4N, e depois ela volta a ser 2N. Na meiose, ela é 2N, ela vai para 4N, ela se divide, vira 2N novamente, se divide novamente para se tornar N, né? Então, isso daqui dizendo em relação à quantidade de cromossomos que uma célula tem. E para finalizar essa aula de hoje, falar sobre gametogênese. Dani, mas meiose é a mesma coisa que gametogênese? Sim, só que a gente chama de gametogênese porque existe uma enorme diferença entre formação de espermatozoide e formação de óvulo, tá? Quando a gente chama de formação de espermatozoide, é espermatogênese, em que é uma formação de espermatozoides que ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é a multiplicação, a segunda, o crescimento, e a terceira, a maturação, a diferenciação, tá? Então, após a divisão, vai ocorrer o processo de espermiogênese. Depois que acontecer o processo de meiose, vai começar a acontecer a espermiogênese aqui, para a transformação das espermátides em espermatozoides. Então, a gente tem uma primeira fase aqui de mitose, aí tem as espermatogônias. Só vai acontecer isso nessas células que são chamadas de espermatogônias, tá? A espermatogônia vai sofrer uma diferenciação aqui, né? Para formar o espermatócito 1, sofre a meiose 1, forma o espermatócito 2, tá vendo que formou 2 células, igualzinho da meiose que a gente acabou de falar? Aí, cada uma dessas 2 células aqui vai sofrer a meiose 2 e vai formar 4 espermátides. As espermátides sofrem um processo de espermiogênese, que é um processo de diferenciação para a formação do acrossomo. Lembra que tem a cabeça do espermatozoide, em cima ele vai ter a formação do acrossomo, que tem enzimas para conseguir digerir a parede do óvulo e ele conseguir fecundar aquele óvulo. A formação também daquela cápsula cheia de ribossomos, que é o centro energético do espermatozoide, e do flagelo, que vai dar a movimentação que o espermatozoide precisa. Então, a espermiogênese aqui é o que vai acontecer, essa formação dessas estruturas do espermatozoide. O que não acontece na ovulogênese ou ovogênese, né? Que é o processo de formação do ovócito, no caso aí dos óvulos das mulheres. Nesse caso, acontece as 3 etapas de multiplicação, crescimento e maturação, só que ela completa apenas com a fecundação. Não é igual no caso da espermatogênese, em que vai precisar acontecer a diferenciação para a formação do flagelo, do acrossomo, do espermatozoide em si. Aqui, ela só vai terminar o seu processo de meiose com a fecundação, após ela ser fecundada. Então, a ovogônia vai sofrer uma mitose para formar o ovócito 1. Aqui parou, ela paralisa. Então, toda mulher vai nascer com um número de ovócitos. Então, durante a formação, quando está lá no útero da mãe, formou lá por meio de mitose, a ovogônia formou os ovócitos. Ela nasce com aquela quantidade de ovócitos e parou. Até a menarca, que seria a primeira menstruação, até a puberdade. Entrou na puberdade, aquela mulher vai começar a sofrer esses outros processos aqui, né, em que o ovócito 1 vai sofrer uma meiose 1, vai formar um glóbulo polar, ou um corpúsculo polar aqui, que é eliminado pelo corpo, ele não pode ser fecundado, tá? Ele não é ativo para ser fecundado, e um ovócito 2. Esse ovócito 2 sofre uma divisão aqui, né, na meiose 2, para a formação de outro corpúsculo polar e o zigoto, né, no caso aqui, o óvulo. Então, depois dele ser fecundado aqui, esse óvulo, é que ele vai formar
o zigoto, tá bom? Então, tem muita diferença. Perceba que, principalmente na fase final, tem diferença. No caso dos homens, é lógico que nós temos que entender que o processo todo só começa quando ele entra na puberdade. Então, desde daqui da primeira parte, né, da formação do espermatócito, ele não vai acontecer enquanto é criança, tá? Só vai acontecer a partir da puberdade. No caso da mulher, ela já nasce com aquilo lá e aí começa a se desenvolver a partir da puberdade. No caso dos homens, forma 4 espermatozoides ativos, prontos para fecundar, e no caso das mulheres, tem formação de 2 corpúsculos polares que são eliminados, não são ativos para fecundar, e apenas um óvulo pronto para ser fecundado, tá bom? Então, essas são as diferenças dos dois. E aí eu quero parar a nossa aula por aqui, para depois a gente dar continuidade, e eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o relacional, os princípios bíblicos e fazer exercícios, tá bom? Bom, pessoal, é isso e até a próxima aula.